Bem-vindos a mais um vídeo do ICP Responde, um vídeo feito para você. Mas antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você dar um toque no sininho, deixar o seu joinha e seguir o nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações quando os nossos vídeos forem postados. Ah, e não se esqueça, se você quiser participar, é só enviar a sua pergunta para teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza! Quem enviou a pergunta de hoje foi Marisa Rodrigues de Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Então, professor. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Deus abençoe aos irmãos aí do Instituto Cristão de Pesquisas, autorizando a colocar partes do vídeo em que eles recebem uma pergunta, de uma internauta perguntando o porquê eles não consideram a Congregação Cristã no Brasil uma seita ou, irmãos, muitas heresias, como dizem aí os canais críticos, canais de outras denominações, irmãos, falando da congregação. Mas, irmãos, ao longo do tempo a gente tem as pessoas em que falam da congregação negativamente e também tem aquelas que com sinceridade analisam, irmãos, e falam que realmente a congregação cristã no Brasil é. Aqui nós vamos falar o que a congregação cristã no Brasil é, irmãos, no conceito de desmistificar, irmãos, esta parte que muitos falam do véu, falam das coletas, dos dízimos, da obra da piedade, fala da pregação dos irmãos, de ministério, que a gente pode ver aí que no Brás, irmãos, quem está à frente do ministério geral, central do Brasil inteiro, são homens de cabelos brancos, irmãos, homens em que eu praticamente na época eu tinha 4 anos de idade quando alguns deles foram para o ministério de ancião, sabendo que antes já eram cooperadores e cooperadores de jovens e que até hoje estão à frente do ministério geral da Congregação Cristã no Brasil, mencionando ali primeiramente o irmão Cláudio Massola, depois o nosso irmão Salvador Bueno, Euclides, José Euclides, e outros, o Hélio Bianco, e aí vai indo, irmãos. São irmãos de cabelos brancos, veteranos, irmãos, na congregação, em que nós devemos primeiramente, orar pelo ministério e ter o respeito como servo de Deus, irmãos, e ter o respeito também pela idade dos irmãos, que tem família, irmãos. E eu fiquei muito feliz com o Instituto Cristão de Pesquisa sobre esta pergunta que fizeram, o porquê eles não acham que a congregação cristã no Brasil é uma seita, o qual veio a resposta do professor ali do Instituto, irmãos, e ele diz que sabe identificar quando uma igreja é uma seita e quando não é seita. Vamos ouvir, irmãos, este áudio do professor, como ele vai analisar se é seita ou não é. Muito obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Então vamos para a resposta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera a congregação cristã no Brasil como uma seita? Bem, eu já tenho ensinado aqui, Marisa, em outras aulas, uma técnica que nos ajuda a identificar uma seita. Esta técnica, quem trouxe para a nossa instituição foi o Dr. Walter Marty, foi quem fundou o ICP no Brasil. Ele foi considerado
maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor, mas nos trouxe esse ensinamento muito importante, esta didática. Então ele nos ensinou a identificar uma seita por meio das 4 operações básicas da matemática. São elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Com estas 4 operações básicas da matemática, nós conseguimos olhar para qualquer grupo religioso e saber se é uma igreja verdadeira, uma igreja do Deus vivo, ou se é uma seita. Então, uma seita se identifica com as 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ouça a seguir o que o pastor explica sobre essas 4 operações e que a congregação cristã no Brasil não está enquadrada nesse perfil, irmão, que se diz ser uma seita. Ao contrário, né, irmãos? Aqueles que visitam a congregação logo de cara diz o que falam por aí são pessoas que não conhecem, né, do Evangelho, não conhecem nada sobre Bíblia, né, irmãos? Vamos ouvir o que o pastor, né, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, diz sobre essas 4 operações e referente à congregação. Aí ele vai dar uma explicação, irmãos, de cada igreja, né, de cada igreja, o porquê a congregação não é uma seita. Sabendo que tem igreja, que ele vai citar, em que eles equivalem na Bíblia a alguma figura, né, irmãos? Alguma figura. Vamos colocar aí, ele vai falar da Testemunha de Jeová, mas tem uma igreja bem conhecida, uma igreja até que cantam bem, o povo se arruma direitinho, conforme, né, uma serva de Deus, mas em compensação do outro lado, eles adoram a Cristo Jesus e ao profeta Brian, né? Eles colocam o quadro da foto do Brian ao lado de Cristo Jesus e Deus, né, irmãos? Nós não. Está na congregação em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus e acabou. Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né, irmão? Vamos ouvir aí o que o pastor tem a dizer. Um elogio a mais sempre, né, é bom, né, irmãos? Vamos lá. Nós vamos testar agora a congregação cristã no Brasil com esta técnica. Então, primeiro, a adição. Marisa, é uma característica das seitas acrescentar algo à palavra de Deus. Por exemplo, por que o ICP classifica o adventismo como uma seita? Porque para os adventistas, os escritos da profetisa Ellen G. White têm o mesmo valor que as escrituras. Eles consideram os escritos da Ellen G. White como canônicos, como inspirados por Deus. Por isso que nós consideramos uma seita. Veja o Espiritismo. Embora os espíritas também citam textos da Bíblia, mas eles seguem os escritos do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, onde ele ensina a prática da necromancia, que é consultar quem já morreu. Ensina também a reencarnação e a Bíblia nos ensina a ressurreição e também nos proíbe consultar quem já deixou este corpo. Não há esta possibilidade de consultar os mortos, por isso é classificado como seita. Agora vamos ver a congregação. Sempre quando nós pesquisamos um movimento religioso, a nossa instituição observa a confissão de fé, o cremos da instituição. E nós temos aqui no ICP a confissão de fé da congregação. Então, voltando na primeira operação da matemática, a adição. Vamos ver o que a congregação cristã, o que a confissão de fé do movimento ensina sobre a Bíblia. Eu tenho aqui e vou pôr na tela um dos itens da confissão de fé da congregação. Olha que importante.
É o primeiro item. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles fazem algumas citações. Então veja, a congregação cristã no Brasil não acrescenta nada à palavra de Deus. Ela tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Portanto, passou no primeiro teste, a adição. Mas tem ainda mais 3 operações. Tem a subtração, a multiplicação e a divisão. Então vamos para a subtração. Veja, por exemplo, as testemunhas de Jeová e também das obras. Vocês prestaram atenção, irmãos, nessa parte em que o pastor diz das obras. Vocês prestaram atenção que muitos usam das obras para ter a salvação, correto? Ele falou certo. As testemunhas de Jeová, eles vão em cada porta pregando o evangelho, né? Chamando as pessoas para ir para o salão deles, né? Salão testemunha de Jeová, porque eles entendem que tem que ter obra na terra, sair visitando. E uma coisa, os espíritas também, eles dando cesta básica, ajudando a população, eles também têm isto como obra, não para salvação. Eles não usam o termo salvação, eles usam que quando ele desencarnar, eles têm um bom, vamos dizer, um bom desempenho no além. Eles não precisam trabalhar muito, alguém trabalhar muito com eles no além. Apesar, eles ajudam as pessoas que não tiveram obra, como eles dizem, pessoas que morreram e não sabem por que morreu. Eles fazem vamos dizer, aqueles cultos aos demônios, né? Descendo aqueles espíritos que não são as pessoas, e sim os próprios anjos maus que descem falando o nome da pessoa. Irmãos, com todo respeito, em toda religião cada um tem sua fé, mas a opinião é esta. Existe os espíritas mesmo. Tem um senhor aí que parece que ele foi reencarnação do Chico Xavier. Ele lê as cartas psicografadas para as pessoas. Meu Deus do céu. O homem acerta tudo. Aí a pessoa fica em dúvida. Mas se ele acerta tudo, o que o meu filho falava, o que a minha filha falava quando era vivo, então é verdade. Mas não, irmãos. Os anjos maus, os espíritos, né, os demônios, eles imitam vozes de pessoa, eles aparecem como a imagem da pessoa e não são, irmãos. Porque existe quando morre, existe ali o lugar onde há o esquecimento. Só Deus vai lembrar naquele último dia. E eles falaram uma parte sobre as obras. O pastor falou sobre as obras. Mas tem muitos aí, críticos da congregação, que fala que nós não precisamos ter obras. Aí vão falar, tá vendo? Este pastor tá certo. Não precisa ter obra. Tem que ter Cristo para salvar. Logicamente. Só que essas obras em que o povo diz aí, são obras materiais, irmãos. São obras em que você quer ter uma boa obra, se baseando na salvação, não sendo em Cristo, mas sim nas suas obras. Você acha, como os espíritas, como os Jeová, você acha que você dando uma cesta básica, pagando a conta de uma pessoa, sendo bom para uma pessoa, sendo bom para outra, você vai já acumular suas boas obras para você se salvar? Não, irmão, você vai estar sendo um bom samaritano, mas que aquelas obras materiais que você fez, aquilo não vai valer nada para você ter a salvação da vida eterna. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes fazem essas caridades, gastam dinheiro, dão cestas básicas,
ajuda o pobre, veste o pobre, dá o que comer, dá marmitex para os mendigos, né? Só que na realidade essas pessoas, as obras deles não condiz espiritualmente. Eles vivem na perdição, eles vivem fazendo coisas de má obra, irmãos, espiritual, pecando, adulterando, né? Fornicando. Eles acham que a parte material vai compensar. Não vai. Existem as duas obras, a obra espiritual e a obra material. Os críticos falam das obras materiais, que eles falam bem assim, a igreja deveria ir lá comprar cestas básicas, fazer isso, fazer aquilo. Isto sim é obra, né? Como eles dizem, as nossas obras, Cristo já comprou tudo, já salva. Tudo bem, Cristo salva, mas vai você também e remando contra a maré, não ter umas boas obras espirituais, né? Não andar ali na doutrina, na santa doutrina da igreja, irmãos. Porque a doutrina está baseada na Bíblia. E a pessoa que usa o nome de Cristo como salvador de alma na Bíblia, ele tem que entender que as obras estão baseadas na Bíblia, a doutrina está baseada na Bíblia. Vamos ouvir o final aí, irmãos. Elas subtraem algo de Jesus. Para a testemunha de Jeová, Marisa, Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus de segunda categoria. Para a maçonaria, Jesus é apenas um líder religioso, não é considerado como Deus verdadeiro. Agora, será que a congregação cristã subtrai algo da pessoa de Jesus? Vamos ver o que diz a confissão de fé do movimento? Vamos ver o que diz aqui a confissão de fé. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí traz aqui algumas referências. Veja o terceiro artigo. Nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Tá vendo, Marisa? Então, a congregação cristã no Brasil aceita Jesus Cristo como Deus verdadeiro, defende a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina negada pelas seitas. Então, a congregação cristã no Brasil passou pelo segundo teste, a subtração. Agora, vamos para o terceiro elemento da matemática, a terceira operação básica da matemática, a multiplicação. É característica, Marisa, das seitas acrescentar algo à salvação, multiplicar, colocar mais elementos para que a pessoa seja salva. Veja, por exemplo, o caso dos adventistas. Para conseguir a salvação no adventismo depende da guarda do sábado. Então depende de obra. Veja as testemunhas de Jeová. Para conseguir um dia habitar num paraíso na terra, depende de obra. Por isso que a testemunha de Jeová vai de casa em casa levando a sua literatura, porque ela acha que para conseguir a salvação depende disso. Veja os espíritas novamente. Por que os espíritas realizam obras? Porque acreditam que realizando obras na reencarnação nascerão novamente, sempre melhorando, até chegar à condição de iluminado. Então, para as seitas, não depende só de Jesus para ser salvo, depende também das obras. Mas vamos ver o que ensina o cremos da congregação, a confissão de fé da congregação cristã no Brasil? O quinto artigo.
Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que salvação, redenção, tá vendo? Aí eles trazem citações bíblicas. Então, Marisa, a salvação na congregação, nesta denominação, também é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Então veja, a congregação passou no terceiro teste. Agora falta só mais uma operação, a divisão. As seitas querem o monopólio da salvação, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. É o caso dos adventistas, porque eles acham que só lá tem salvação. Você sabia que as testemunhas de Jeová também ensinam que só lá a pessoa consegue alcançar a salvação? O mormonismo é a mesma coisa, Marisa. Só consegue a salvação quem é mormon, ou seja, monopolizam a salvação. Será que a congregação ensina isso? Tem o monopólio da salvação? Vamos ver o que ensina a confissão de fé da congregação. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador. Olha aqui, o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Então, entendeu, Marisa, porque a nossa instituição não classifica a congregação cristã no Brasil como uma seita? Por quê? Porque as suas doutrinas estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu sei que daí vem aquele comentário, Marisa. Mas eu conversei com o irmão da congregação e ele falou isso, falou aquilo. Mas isso acontece também em outros movimentos, Marisa. Por exemplo, as Assembleias de Deus. Eu cresci lá. Houve um tempo que os membros confundiam costume com doutrina. Por exemplo, a proibição de ter televisão. Já houve isso na Assembleia de Deus, mas não está no estatuto da denominação. Isso não consta na confissão de fé. Quer ver uma outra coisa? A questão do dízimos e ofertas. As igrejas evangélicas brasileiras, a maioria, tem por tradição dizimar. A congregação tem por tradição ofertar. E aí? Não tem problema, porque não é uma doutrina fundamental do cristianismo. Não consta no cremos nem dos batistas, nem dos metodistas, nem dos presbiterianos, nem dos assembleanos. Nenhum movimento ortodoxo histórico consta na confissão de fé esta prática, porque é uma tradição. Então, se a denominação tem por tradição dizimar, outra denominação tem por tradição só ofertar, não tem problema, porque isto não tem nada a ver com salvação. Entendeu, Marisa? Então, sempre quando nós vamos observar o movimento religioso, nós precisamos ver o documento oficial do movimento, nós precisamos ver a confissão de fé do movimento. E ela tem este estatuto, um estatuto genuinamente bíblico. Por isso que a congregação não é uma seita, é uma igreja que serve a Deus, como muitas outras denominações. Portanto, Marisa, se você faz parte do movimento, continue lá servindo a Deus. Se Deus te chamou lá, continue lá, porque lá, com certeza, você será bem alimentada com o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Tá bom, Marisa? Deus abençoe sua vida. Esta é uma resposta bem simples
Mas veja bem, para todos aqueles que gostam de falar que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita, preste atenção, volte esse vídeo de novo e ouça o que este pastor disse sobre a Congregação Cristã no Brasil. Lembrando, ele não é da congregação, ele não é membro, ele é um pastor, teólogo e é um pesquisador cristão, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Para ele chegar a essas 4 operações, ele então pesquisou tudo sobre a congregação, as 4 partes que a congregação ali condiz com uma igreja genuína. Olha, uma igreja genuína. Irmãos, muito bom saber isto da congregação, da obra de Deus. É sinal, irmãos, que estamos no caminho certo, porque o caminho é Cristo Jesus, né? Estamos ali fazendo aquela ponte para Cristo Jesus, orientando e sabendo também a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, irmãos de outras denominações, que este vídeo que estamos colocando aqui não quer dizer que a congregação é a única que salva, que é a única que leva para o céu, que é a única certa, e sim, em defesa da obra de Deus. A gente defende, mas tem pessoas lá fora que olham lá de fora e diz: essa daí não, essa não vem falar mal, que essa daí condiz com a Bíblia e segue a doutrina de Cristo Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Se você gostou do vídeo, irmãos, foi bom para você? Comentem. Está aí, dê opinião, o que vocês acham. Dê aquele joinha para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? E os novos. Isto mesmo, os novos. Está chegando muitas pessoas novas no canal. Peço a vocês, se inscreva, acione o sininho em todos os vídeos para você receber novos vídeos aqui do canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.